programa Vida em Conexão de hoje apresenta a história do preparador físico Rafael Alejara. Você não pode perder essa história desse grande nome que fez uma diferença na história do MMA. Oi, Alejara, tudo bem? Tudo bem. Primeiro é um prazer te receber aqui no Vida em Conexão. E eu queria conversar um pouco sobre sua história. Você tem uma grande trajetória no mundo do MMA, né? Você foi um grande preparador físico, até hoje trabalha com isso. E eu queria que você contasse como foi chegar até aonde você chegou hoje, né? Você, apesar de jovem, já teve uma trajetória aí bem grande, com bastante experiências. Explica um pouco pra gente como é que tudo começou. Tudo começou em Porto Alegre, porque eu sou de Porto Alegre, né? Eu sou gaúcho e eu sempre gostei, né? Do mundo do MMA. Na época não era nem MMA, era Vale Tudo. Então eu me formei em Educação Física e fui para esse lado, porque não tinha muito da onde eu sugar, da onde eu tirar, porque era um esporte novo, um esporte vulgarizado, muitos não gostavam, achavam que era uma violência, enfim. Aí eu comecei a ir ao Rio de Janeiro, porque lá já tinha a equipe do Carson Gracie, lá já tinha o MMA, no caso o Vale Tudo, vinha de lá, o berço foi o Rio de Janeiro. E aí eu fui aprender eu acho que foi o primeiro preparador físico, foi o Paulo Caruso, foi com quem começou a me dar os primeiros passos, eu comecei a pegar o norte. E se interessar de verdade como profissão, né? Exatamente. Aí, alguns anos depois, eu já tinha treinado o Minotauro uma vez, aí eu comecei a treinar o Vanderlei Silva, fiz um contrato, fui embora para Curitiba, morei com ele lá. Aí fiquei alguns anos morando em Curitiba, aí porque ele lutava no Pride, no Japão. Com o término desse evento, o UFC cresceu, e daí ele foi para o UFC, aí nós mudamos para os Estados Unidos. Aí moramos alguns meses em West Palm Beach, que é do lado de Miami. De lá a gente foi morar em Las Vegas, porque o UFC é em Las Vegas, então tudo é mais fácil lá em Las Vegas. E aí foi onde eu comecei a despontar, treinei outros atletas já lá, treinei alguns americanos, eu treinei o Phil Baroni, treinei o Mike Whitehead, eu treinei o KJ Nunes, que ainda hoje luta o UFC, e comecei, e foi assim que a minha carreira começou. Não foi nada fácil. Isso que eu queria saber, quais foram as dificuldades, porque assim, você era um brasileiro que saiu do país, querendo ou não morar fora é bastante difícil, as pessoas acham que morar fora só tem um lado bom e realmente não, quem morou fora sabe que também tem o lado ruim de estar longe da família, de não ter ninguém para dar um apoio, enfim, só foi você e sua esposa na época. Quais foram as dificuldades que você passou? Já a dificuldade foi iniciar no esporte, porque além de ser muito fechado, hoje ainda é um pouco mais aberto, tem muita equipe, muito lutador. Na época tinha duas equipes no Brasil, a Brazilian Top Team e a Shootbox, que era a do Vanderlei, né? Uma em Curitiba e outra no Rio. Em Porto Alegre, nada, ninguém nem praticava. Eu muitas vezes eu queria muito, eu não tinha dinheiro, e então eu era recém-casado. Então eu fazia meus equipamentos com o dinheiro que eu ia levar para casa, inclusive. Até um dia eu queria queria ter um pneu para bater com a marreta, porque é bom para treinar a potência, enfim. Só que eu tive que optar. Ou eu ia no supermercado, ou eu fazia a marreta. Eu fui lá e fiz a marreta. Quando cheguei em casa, minha mulher queria dar a marreta em você. Me dar a marreta em mim. Imagina. Porque nós não tínhamos condições. Imagina. Então as dificuldades eram essas, porque eu tinha que trabalhar para viver, para me manter. Só que para mim conseguir o aprendizado e viver do que eu gostava, eu ia ter que deixar de fazer o que me dava dinheiro para aprender, pegar alguns lutadores pequenos que estavam começando lá para treinar de graça, porque os caras não tinham dinheiro para me pagar. Entendi. E eu queria para começar a Na verdade, você teve que plantar, a gente fala, plantar para colher muito depois. Muito depois. Só que na verdade, essa semeadura que você fez, você não tinha nem condições de se manter, vamos dizer assim. Eu não tinha nem dinheiro para semente, para plantar, na realidade. E não imaginava que um dia eu fosse chegar onde colher. Você chegou. E além dessa dificuldade, como é que eu ia aparecer? Como é que eu ia dar certo se eu estava lá em Porto Alegre, ninguém nem sabia que eu existia? Aí eu creio, eu tenho certeza que isso foi Deus, porque depois de um ano
através de uma pessoa que o cara cuidava do marketing do Vanderlei, me conheceu e nos colocou em contato. E quer dizer que de Porto Alegre você foi para Curitiba já com um contrato fechado? Já fui para morar na casa do Vanderlei, já fui para morar junto e dali comecei a treinar ele e mais muitos da equipe Chutebox. Eu montei uma academia embaixo da casa dele, na parte da garagem. Nós tínhamos uma academia lá que tinha tudo, até uma piscina de areia, cheia de areia, para que ele pudesse fazer exercício na areia para a própria recepção, porque a areia exige mais a musculatura, e tinha tudo. Montei nas revistas, até na época, eles falavam que eu tinha montado um quartel-general, uma masmorra lá embaixo da casa. No ano de 2010, eu morava em Las Vegas, eu fiquei 4 meses em casa com a minha esposa. Os outros 8 viajando, com luta, com seminário. Então isso gera um estresse, porque é o meu trabalho, é a minha profissão, mas eu também tenho minha família, eu tenho a minha esposa, eu tinha que voltar para casa, eu voltava muito rápido, já viajava. Isso vai gerando um desgaste, é que nem uma montanha-russa. Ganha, tu tá bem, ainda perde, fica ruim, às vezes treina-se 4, 5 meses para uma luta e o atleta entra, toma um golpe, um soco e cai duro e foi acabou. Todo o trabalho, enfim. Então vinha muitas frustrações ao mesmo tempo de muitas alegrias, muitas frustrações. Exatamente. Então é tudo muito intenso, na verdade, né? Exatamente. Uma intensidade muito grande nos sentimentos também. Muita alegria ou muita tristeza, né? Às vezes muitas críticas, entendeu? Eu, em 2003, em 2004, quando eu fui para Curitiba, eu resolvi usar esses pneus de caminhões nos treinamentos. Eu usei lá. Aí o pessoal do UFC foi fazer uma matéria com nós lá em Curitiba e não falou nada, viu lá o treinamento. Passou-se os anos e hoje tu não vê uma academia que não tem um pneu. É verdade. Uma vez esse mesmo câmera foi gravar com nós lá em Las Vegas e quando ele me viu disse, tu foi o primeiro cara que eu vi usando pneu. Hoje todo mundo usa. Virou uma moda. Mas na época que nós mostramos o treinamento na internet, muita gente me criticava. Botava assim, se pneu fosse bom para lutador, borracheiro era campeão do mundo. Nossa. Se pneu adiantasse para alguma coisa. Claro. E hoje todo mundo usa o pneu. Falta de conhecimento, que acabou que na época isso tudo, esse tanto de crítica acaba desmotivando um pouco, deixando as pessoas... você fica um pouco triste pelo que você escuta, não tem jeito, né? Fica, altera um pouco da sua vida, claro. Com esse tipo de coisa, mas é claro que... Porque hoje os que criticavam usam. Eu escutei algo nesses dias que a gente teve um evento grande que fala que a pessoa que estava dando a palestra falou que, na verdade, na vida é assim, quando você tem muita crítica, tem dois lados. Ou essa pessoa te critica muito porque ela tem muita vontade de ser ou ter o que você tem. Exatamente. E não pode, então, como ela não consegue nem pensar como fazer, é mais fácil criticar. Ou porque ela não tem um entendimento, uma compreensão daquilo que você está fazendo. Então é mais fácil criticar. Então, infelizmente, hoje as pessoas criticam por falta de conhecimento. Porque se tivesse o mínimo de conhecimento de sentar, perguntar, tentar entender o porquê de você ter desenvolvido a técnica, as pessoas teriam entendimento. E isso não é só na sua área, são em todas. Então as pessoas elas não conseguem enxergar dessa maneira, né? Bom, e você deve ter tido muitas conquistas, né? A gente já conversou bastante sobre essa questão dessa montanha-russa de sentimentos. Tive. Mas quais foram as conquistas que mais marcou a sua vida, assim? Foi ter êxito na minha profissão, na minha carreira, né? Consegui me destacar, porque a gente sempre diz, né, que toda a honra, toda a glória sejam dadas a Deus, mas eu seria hipócrita. Se eu dissesse, eu não queria, claro que eu queria. Né? Eu queria... A gente busca isso. A gente busca. Reconhecimento. Eu tive o reconhecimento profissional, eu trabalhei com grandes atletas, né? Hoje a minha vida mudou totalmente, por completo, né? Isso para mim é uma conquista. Hoje eu consigo ficar em casa. Para mim pode ser, para alguns isso não vale nada, mas para mim é uma conquista. Com certeza. Mas a minha maior conquista foi conhecer Deus. Foi onde a minha vida mudei meu jeito de pensar. Minhas mágoas ficaram para trás. Eu tenho outro pensamento. Eu posso dizer que Deus foi minha maior conquista. E quando que isso aconteceu na sua vida? Você já caminha com Deus já tem um tempo? Olha,
O MMA, a luta em si, é um meio, né, meio grosso, bruto, assim, né? bruto, é bruto. Então, sempre é um pouquinho mais difícil, né? E nos Estados Unidos é turbulento, a vida é corrida, tudo. E eu era muito focado na minha carreira. Nunca dei muita atenção para minha esposa. Entendi. Porque eu tinha um objetivo, eu vou chegar. E esqueci dela, digamos assim. Então, eu acho que Deus, quando eu conheci Deus, que foi, na realidade, fui a fundo mesmo quando eu vim aqui para Brasília, né? Eu me batizei na IBLN, na Igreja Batista do Lago Norte, e frequento, ajudo, trabalho para Deus, faço, e sou muito grato por Deus, porque realmente eu não entendia quando as pessoas me diziam que a vida com Deus é diferente, e eu não conseguia entender por que é diferente. E hoje eu consigo entender. Então isso foi para mim algo sobrenatural, divisor de águas. E hoje você consegue entender essa questão quando as pessoas falam sobre valorizar a família, sobre a questão, é legal para as pessoas que estão escutando verem um homem como você, que teve uma ascensão profissional, que conseguiu conquistar tudo que você queria, vamos dizer assim, na área prática, humana, de dinheiro, tudo que você buscava, terreno aqui, que a gente pode conquistar nesse meio que a gente vive, você conquistou. Mas isso não é 100%, porque nós não somos só carne, nós também temos espírito, né? Sempre parece que faltava alguma coisa. A gente sempre estava em busca. Sempre em busca, quero mais, troca carrito, que é isso. E você acha que essa busca, ela é material, né? E daí você busca quando você chega num limite, que você fala, cara, vou ter que comprar um avião agora, para tentar ver se isso me sacia, e daí você consegue enxergar que realmente essa vontade é Deus que vai te preencher, né? A paz, só quem traz é Deus. Que legal. Não são bens materiais, porque uma hora tu fica pensando, antes quando eu não tinha, eu queria ter o tênis tal. Aí, graças a Deus, hoje eu consegue comprar o que eu quiser e não é isso. E não muda completamente quem você continua, né? Às vezes, só Deus para dar essa alegria. É legal ter o tênis sabe? Legal, mas isso não vai te fazer uma pessoa melhor. Mas né? sem Deus, tu continua de pé descalço. Isso. Bom, nossa conversa tá ótima. Você que está nos assistindo, não saia daí. A gente tem muito mais sobre a vida do Alejara. A gente já volta no programa Vida em Conexão. Estamos de volta com o programa Vida em Conexão. Estou conversando hoje com o treinador físico Alejara, que está falando um pouco sobre a sua vida, sobre suas conquistas, sobre aquilo que ele viveu, sobre ele se tornar cristão, na verdade, conhecer a Deus um pouco mais de perto e entender um pouco mais sobre como é caminhar com Deus e viver essas experiências, na verdade, no seu dia a dia. E a nossa conversa estava bem interessante nesse sentido da sua conversão, de você estar falou bastante da sua área profissional, e eu queria entender um pouco o que te trouxe a Brasília. Você morou nos Estados Unidos durante muitos anos, já está em Brasília há mais ou menos o quê? Uns 4 anos? 3 anos e meio, 4 anos, é isso. E aí, o que te trouxe a Brasília? Me trouxe a Brasília porque eu conheci, que hoje é meu sócio, num evento do UFC em Londres. Na ocasião, eu estava lá com o Demian Maia e o Vanderlei, e ele estava com o Paulo Thiago, que é um lutador aqui de Brasília, ele é treinador físico dele. E aí nós nos conhecemos, depois disso ele me fez algumas propostas para me voltar, mas não dava para mim, porque eu estava dando aula para muitos lutadores, estava lá, concentrado focado lá. Ainda no seu trabalho. Isso. Aí a saudade começou a bater, a minha esposa também, sabe, já meio que aceitou. Eu disse, quer saber, eu vou aceitar. Aí eu aceitei a proposta e voltei. A nossa reunião foi, eu nunca mais esqueço, foi dentro de um Subway, lá em Los Angeles, foi a nossa reunião, foi onde começou lá os nossos negócios aqui. E aí eu voltei aqui para o Brasil, vim aqui para Brasília, e hoje a gente tem a academia, que é a Fit Club Brasília, né? Que fica, bom para o pessoal conhecer. Fica no setor de Clube Sul, ao lado do Pier 21, dentro do Clube Asbac. Tá. E também temos uma lavagem de carro, que a gente aproveitou para... já que está no clube lá, a gente... As pessoas já ficam com... Isso é ótimo, que você para malhar exatamente. E já deixa o carro em dia. E aí foi assim que eu voltei, eu gostei da proposta, a gente tem a princípio,
por causa de eu estar muito ligado à luta, eu queria voltar e botar uma academia que tivesse luta, mas eu acho que, infelizmente ou felizmente, tudo tem um começo e um fim. As coisas boas e as coisas ruins. E eu, graças a Deus, eu acho que o meu ciclo de preparador físico no MMA fechou, atingiu o que eu queria, graças a Deus, né, como já conversamos. Então, deu. Eu resolvi que quando eu voltasse não ia mais dar aula para ninguém. Não dou mais aula. E, de fato, é o que eu estou fazendo hoje. Nós estávamos escrevendo um livro que é difícil, porque é de treinamento, então, muito tempo o livro já meio que eu parei de tá um pouquinho, tá guardado, porque tem muito trabalho na academia. E você supervisiona as aulas, você coloca um pouco desse seu conhecimento, porque realmente o seu conhecimento é algo que é difícil de se encontrar aqui em Brasília, alguém com conhecimento na preparação física, nos exercícios, no tipo de exercício, né? A gente antes estava conversando até sobre a maneira das pessoas malharem. Como eu te falei, quando eu conheci o treinamento funcional em 2011 nos Estados Unidos, eu voltei para Brasília desesperada, andei em todos os lugares, não encontrava algo similar ao que se tem lá. E quando você mora lá e enxerga, eu já fui em várias academias, tento malhar um funcional hoje, mas não é da mesma maneira que era, porque você consegue entender o que eu estou dizendo. É muito completo o que eles fazem lá. E você deve ter trazido isso para cá. Ainda mais, você conseguiu importar, vamos dizer assim, esse estilo? Sim, o que eu prezo muito na academia, que eu vejo nas outras academias, hoje não, porque eu procuro não frequentar a academia de ninguém para não me verem, achar que eu procuro não ir. Ficar na sua. Mas o que acontece que é comum? Pessoas treinando errado. Entendi. Agachamento, fazendo as puxadas, enfim, até as coisas mais fáceis, tu encontra pessoas fazendo errado e o professor olhando e não corrige. Lá na academia, o que eu mais peço para os meus professores, para o coordenador da musculação, é que a gente cuide a execução. Porque é chato, já que a academia é minha, eu acho chato, vamos supor, vai tu lá me visitar e entra e já vê alguém treinando errado. Vincula o seu nome a algo que você não concorda, não é aquilo, você não faria aquilo jamais com alguém. Exatamente, então eu prezo pelo treinamento certo. Já que é uma academia normal, não é uma academia de luta, eu tenho todas as modalidades lá, musculação, tudo, enfim, a metodologia que eu usava, eu não implantei, não tive como implantar muito, porque lá são atletas normais, não é atletas, né, de alta performance. Exatamente. Né? E performance, aquilo que eu te falei, infelizmente, não é sinônimo de saúde. Então a gente preza pela saúde, né? Lá tem pessoas novas, tem pessoas com idade, mas eu cuido sim para que todos estejam bem atendidos e da maneira correta. Claro, mas você tem uma aula de funcional que é uma aula um pouco diferenciada daquilo que é tradicional. Eu tenho aula de crossfit e eu tenho aula do funcional. Tenho lá na academia, eu tenho tudo. E aí essas aulas eu já consigo conversar com o professor, eu consigo introduzir alguma coisa, nessas eu consigo. Legal. Bom, e aí eu queria conversar um pouco com você. Você falou um pouco da sua esposa, né? Falou de tudo aquilo que você passou. E aqui no programa eu gosto bastante de introduzir um pouco da questão da família. Hoje a gente vive num mundo que, infelizmente, alguns princípios estão invertidos. Assim, as pessoas hoje elas esquecem um pouco daquilo que é o mais importante, né? Eu acho que a gente tem que prezar por aquilo que Deus nos deu, que eu acho que em primeiro lugar nos deu a vida e a gente escolheu estar do lado de alguém, então a gente tem que prezar por aquele relacionamento para que você esteja feliz, ela também. E com essa mudança de Brasília, você conseguiu trazer esse equilíbrio para sua casa? Você acha que alterou bastante? Como você falou, talvez você não ganha tanto dinheiro como você ganhou no seu passado, mas você tem algo que você também não tinha. E na vida a gente não consegue ter tudo sempre, né? Então, em alguns momentos você tem um ganho financeiro muito grande, mas você tem perdas e em outros momentos você tem outros ganhos e outras perdas. Sim, com certeza. O meu casamento melhorou muito, porque não tem como não melhorar. Só eu estar em casa... Só você estar presente, Estou né? presente em casa, não estou mais viajando toda hora. Isso dá uma tranquilidade para minha esposa, claro. Bem, né? Estou em casa, durmo em casa, não... Às vezes, antigamente, eu não sabia nem onde é que eu andava, porque podia... A luta num lugar, seminário no outro, é complicado, né? Então, pelo simples fato de nós estarmos todo dia em casa, eu procuro ir cedo para casa hoje,
Enfim, eu acho que o nosso relacionamento melhorou e muito, muito. Foi aquilo que eu te falei, ainda mais depois que eu conheci Deus, porque eu me batizei, né? Lá na IBLN, me batizei. E aí a gente vê a família, a casa de uma forma diferente, né? É claro que a gente tem que, todo mundo quer ganhar bem, a gente tem que ganhar dinheiro, porque aqui nesse mundo, sem dinheiro... Infelizmente, a gente precisa para não vive, sobrevive. Mas eu consigo ver hoje que a coisa mais importante para mim não é a minha carreira e não é o dinheiro, e sim a minha família, sim a minha esposa, né? Eu ainda não tenho filhos, mas tenho só o meu cachorro, que é o nosso filho por enquanto, né? E é isso, porque não adianta, sem a família a gente não tem estrutura, né? Para continuar. Para continuar. Bom, eu queria te perguntar algumas coisas hoje, fazer umas perguntas um pouco mais dinâmicas, como você foi um cara bem dinâmico, assim, trabalhou muito com algumas coisas. Eu queria fazer algumas perguntas que você me respondesse com algumas frases. Tá bem. Pode ser uma coisa bem sucinta e rápida, tá? Tá bem. Amor, o que significa para você? Amor, a minha esposa. O amor que eu tenho por ela, que eu tenho por mim, o amor. Quando falo em amor, eu me lembro muito da minha esposa. Esporte. MMA. Foi tudo para mim. É quem eu sou, o que eu tenho, o que eu sou hoje, foi graças ao MMA, foi o esporte que eu escolhi e que, graças a Deus, muitos diziam para mim que eu estava acreditando em elefante branco, porque não ia dar em nada, né? Ainda um tempo atrás eu recebi um e-mail de um... Eu não sei quem ele é, porque ele estava na faculdade junto comigo, e quando eu estava terminando, eu já estava indo para esse lado. E ele botou uma frase que eu até ri. Primeiro fiquei um pouco bravo, depois eu entendi. Ele botou assim, que eu sou o errado que deu certo. Entendi também. Então o MMA para mim é tudo. É tudo que é tudo. Construiu, né? Isso, tudo que eu construí. Deus. É minha vida. Hoje Deus para mim é a minha vida. Deus é tudo. Deus é tudo. Tudo. Quando eu digo tudo, tudo mesmo. Não tenho palavras para expressar o que seria Deus. Porque Deus é amor, Deus é a vida, né? E eu ia perguntar a vida, então as duas... A vida, se servir a resposta vida, eu vou deixar também Deus. Deus é a vida. Sem Deus não há vida. Bom, muito obrigada pela sua entrevista hoje. Para você que está em casa, eu espero que você tenha gostado. E eu queria agradecer bastante a sua entrevista, o seu tempo de ter nos... né, eu sei que você é um rapaz ocupado e ter nos dado esse tempo hoje. Muito obrigada. Que Deus abençoe sua casa, sua vida, seus negócios. Eu que quero agradecer a oportunidade de estar aqui. Eu sou um telespectador do teu programa que eu assisto. Que bom. Quero muito agradecer a oportunidade de estar aqui. Obrigada. Que Deus abençoe vocês. A gente se vê na próxima semana. Viajar é o sonho de muita gente. E isso agora pode se tornar realidade através da Bancorbras. Há mais de 30 anos no mercado, a empresa oferece diversos serviços para facilitar a vida das pessoas que querem tranquilidade, segurança e comodidade na hora de programar as suas viagens. Nós estamos aqui na Bancorbras com o diretor do Clube Bancorbras, o senhor Reinaldo, e a gente vai fazer algumas perguntas para ele, tirar algumas dúvidas. Como vai? Tudo bem? Pois não, tudo bem. Nós queremos saber como funciona o Clube Bancorbras. O Clube Bancorbras é uma sociedade de 124 mil pessoas com 178 mil títulos de turismo. O objetivo é fornecer a hospedagem, né, o lazer, turismo aos seus associados, né, através dos hotéis conveniados, selecionados no Brasil e no exterior, e também no financiamento de passagens aéreas e transfer no local de destino. Para você entrar para o clube, você tem que pagar uma taxa de adesão, que ela pode ser parcelada em até 4 vezes, e depois você tem uma taxa de manutenção mensal. Então, durante um ano, você pode usar 7 diárias, né, do seu título. E essa taxa de adesão, você pode combinar o parcelamento, né, até 4. Então, você sendo
sócio do clube, o que acontece? Você ou entra no internet, no nosso site, para fazer a reserva, né? Ou você liga no central de atendimento e também as atendentes estão aptas a prestar informação para você. Seja de consultoria, qual é o hotel melhor, qual é a cidade adequada, aquilo que você está precisando, entendeu? Ótimo. Então tudo isso ajuda o cliente a decidir para onde vai. E se o cliente quiser ficar mais do que 7 diárias, isso tudo é conversado, tudo isso é dirigido de acordo com a necessidade de cada cliente? Sim, se ele quiser ficar mais de 7 diárias, ou ele pode comprar 2 títulos, ficar com 14, certo. Né, 3 títulos com 21 e vai até o limite assim de 5 títulos, né, 35 diárias. Certo. Mas se ele tem um título de 7 diárias e quer ficar 8, para não precisar comprar mais um título, ele pode comprar uma diária avulsa para utilizar nesse período. E quais são as vantagens que o senhor, como diretor do clube, enxerga para o cliente que está nos assistindo agora? Bom, a vantagem é o seguinte: primeiro é o parcelamento do custo de férias, né, na despesa de férias em 12 vezes. Né? Tanto no hotel como na passagem aérea, terrestre, alguma coisa assim. Né? Você pode ter esse parcelamento, isso facilita bastante. Você tem uma indicação da seleção dos melhores hotéis do Brasil e do exterior. Você tem um seguro também de viagem, que cobre qualquer despesa no prazo de 50 quilômetros, numa distância de 50 quilômetros da sede aqui, né? Enfim, são várias vantagens, né? Just hold tight to my hand. There's no need